Com o evento para ministrar a conferência Função Social da Escola e as Demandas da Globalização, convidamos o senhor professor Dr. José Carlos Morgado, da Universidade do Minho, Portugal. E a mediação ficará a cargo do vice-reitor da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, Uniarp, professor Dr. Joel Haroldo Barrage. Uma boa tarde. Faço a apresentação breve, então, do professor José Carlos Morgado. O professor é licenciado em Biologia, no ramo educacional, pela Universidade do Porto, tem doutorado em Educação, com especialidade em Desenvolvimento Curricular, pela Universidade do Minho. Foi professor associado e diretor do Departamento de Estudos Curriculares e Tecnologia Educativa do Instituto de Educação da Universidade do Minho. E o professor gosta de ser chamado de professor. O professor Morgado também integra, nunca perdeu o vínculo com a Escola de Educação Básica e hoje ainda integra o Conselho Geral da Escola Secundária Martins Sarmento, na cidade de Guimarães. Então, gratidão, professor, pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui conosco. E lhe passo, então, a palavra para a sua conferência sobre a função social da escola e demandas da globalização. Professor Morgado, a palavra é sua. Muito boa tarde a todas e a todos. Começo por partilhar convosco, para mim é um prazer estar aqui e poder, não é? E tem sido um prazer trocar algumas ideias com colegas de diferentes contextos. Deixem-me dar uma palavra muito especial também à professora Shirley Correia, pelo convite que nos fez para podermos integrar a mim, e ao professor José Augusto Pacheco para integrarmos este evento, que muito nos honra também, não é? Eu, antes de iniciar a minha intervenção, queria fazer só 1 ou 2 pontos de esclarecimento. Disse muito bem que eu gosto de ser chamado professor. O professor é uma pessoa que professa. Por vezes não somos muito entendidos pelos nossos alunos, não é? Mas professar é, pelo menos, dar possibilidade de nos conhecerem em alma e de conhecer aquilo que nós fazemos, como o fazemos, para que fazemos. E, portanto, eu, antes de iniciar a minha fala convosco, não será mais do que uma fala e uma partilha de alguns pensamentos, dizer que vou colocar 2 notas prévias. A primeira é de que eu tenho plena consciência de só conseguir olhar para a sociedade brasileira com lentes europeias. Eu não vivo no Brasil e, portanto, tudo que eu posso olhar aqui tem este problema, tem a lente da Europa, que é onde eu estou. Especificamente as lentes bracarenses, que eu vivo em Braga. O que me obriga a reconhecer que se trata de uma realidade, a vossa realidade, construída na base de referenciais por vezes distintos, dos que configuram a realidade neste continente e, por isso, possível de algum enviesamento epistemológico. E, nesse sentido, traduzindo em miúdos, não espero que tenham de concordar comigo, mas peço que entendam que alguma coisa que possa parecer mais desfocada fica a dever-se a estas lentes que são europeias, não são brasileiras, não é? Se fossem, eu teria Eu digo não são brasileiras porque eu acho que o Brasil é um autêntico continente também. Demorei tanto tempo, desde a entrada mais a norte até Santa Catarina, como demorei de Lisboa
à entrada norte do país. Em segundo lugar, e na sequência do que eu acabei de referir, dizer-vos que me situo na posição de um académico que procura compreender como se estrutura e operacionaliza o currículo num contexto muito próprio, que é um contexto cunhado por fatores políticos, económicos, culturais e sociais específicos. Eu acho que ser professor hoje é uma tarefa muito difícil e muito exigente. E, portanto, é uma tarefa que requer que a própria sociedade e o próprio contexto onde a gente trabalha nos acolha e nos compreenda, o que nem sempre acontece. E, portanto, ser professor não é uma tarefa fácil. Passei 43 anos, que é os anos que eu tenho de serviço, dizendo que eu gosto muito de ser professor, mas ninguém nunca me ouviu dizer que ser professor é fácil. Ser professor é difícil. Daí que o meu conhecimento sobre este contexto seja limitado, assumindo que esta reflexão é apenas um singelo contributo para o debate que tem vindo a desenvolver-se em torno da educação. Estruturei a minha intervenção, só hoje é que sou. A mim disseram que me davam até 3 horas e 40, mas parece que hoje disseram que só tinha 40 minutos, portanto eu vou ter que resumir isto para metade. Estruturei a minha intervenção em 3 segmentos de análise, em torno do papel que a escola desempenhou e continua a desempenhar em prol de uma sociedade mais desenvolvida, mas ao mesmo tempo mais inclusiva e mais democrática. Estas são 2 palavras mágicas. A sociedade mais inclusiva e a sociedade mais democrática. Aliás, como é do conhecimento de todos nós, o momento atual que vivemos assim o exige. É só olhar para as notícias do dia e perceber que estamos num mundo muito complexo. Eu, para começar aqui a minha fala, vou partilhar convosco um pensamento, o pensamento de um jornalista e escritor, que já não está entre nós, que nasceu e viveu no Uruguai, e que se distinguiu por lutar contra a exploração humana e a tentativa de afirmação das falsas igualdades, a razão pela qual via na escola um caminho propício para essa mudança e para o reconhecimento das diferenças e do desenvolvimento de valores democráticos. E por isso, o pensamento que eu vou partilhar convosco, ainda não aprendi bem o manuseamento disto, mas quando acabar a minha fala já devo bater certinho. Bem, só para dizer que Eduardo Galeano, que é um autor que eu penso que é conhecido da maioria ou até da totalidade das pessoas que estão aqui, escreveu um livro que eu achei muito giro, que é O Mundo de Pernas para o Ar. E de facto ele tinha razão, há muita coisa que está de pernas para o ar e nós parece-nos que está assim, mas quando analisamos não está, está ao contrário. E dizia ele, e por isso eu trouxe este pensamento para abrir esta reflexão, que somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. E os professores precisam de ter isto presente. Nós somos, sobretudo, aquilo que fazemos e não para mudar, para melhor, se possível, aquilo que somos. E por isso, aliás, Paulo Freire sempre corroborou esta posição, uma vez que considerava que os educadores estavam muito bem posicionados para ajudarem os estudantes a construir a sua identidade, com base em valores que podem e devem ser questionados e que devem gerar algum comprometimento. Quanto à minha fala, e agora passando mais especificamente a esta ideia de termos que... Somos apreciados sobretudo por nós termos consciência de que mudamos para melhorar aquilo que fazemos, sobretudo quando estamos dentro de uma sala de aula ou com um conjunto de estudantes que esperam de nós compreensão, esperam de nós, às vezes, alguma exigência, esperam de nós amizade. É uma palavra muito difícil que não sei se sempre anda nas escolas, é a palavra amizade. De qualquer maneira, gostaria de vos dizer o seguinte, eu já agradeci, e estou muito agradecido à senhora professora Sheila, mas dizer que ela me deu um trabalho difícil. Imagine, ela pôs-me a falar sobre 3 ou 4 aspectos muito complexos, não é? E quais são esses aspectos? A função social da escola e as demandas da globalização. Eu podia estar a falar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas sobre isto. Era só questão de nós termos, e isso não é possível. De maneira que eu sintetizei aqui 3 ou 4 aspectos que quero partilhar convosco e depois, se houver alguma questão que fique por explicar, nas questões que podem colocar no fim da minha fala, nós tentaremos compreendê-las. Assim, gostaria então de começar por afirmar que
em Portugal se têm procurado implementar medidas que contribuem para que a escola se assuma como uma instituição moderna, capaz de garantir, cá estão os dois chavões, a inclusão e a diversidade formativa, o que implica que acompanhe as dinâmicas de transformação social, que assuma maiores margens de autonomia. Esta é outra palavra mágica. Sabem que o meu doutorado foi feito com base na autonomia do professor e concluí, mas por larga maioria, que todos nós queremos autonomia, mas a verdade é que não queremos autonomia nenhuma. Isso conforta-nos e sossega-nos, mas quando somos confrontados a ter que tomar decisões, o processo complica-se. De qualquer maneira, foram dados passos e hoje as escolas têm alguma autonomia, depois podemos falar nisso mais à frente, se for oportuno. E, portanto, hoje pede-se às escolas que, com estas margens de autonomia que dispõem, e aí vem um desafio ainda mais complexo, que atualize constantemente as suas práticas e que as melhore. E mudar as práticas curriculares e atualizá-las não é tão fácil como às vezes nós pensamos que se consegue. Tais propósitos contribuíram para que se fosse consolidando a ideia de que a escola deve desempenhar importantes formações e importantes funções sociais, sendo destacar, e vou destacar, 4 aspectos. Nesta missão social da escola, há inúmeros aspectos, eu identifico 4. Não lhes chamo principais, mas 4 aspectos importantes. O primeiro deles, a formação de cidadãos autónomos, solidários e responsáveis. Cada vez mais a escola se vê na contingência de ter de formar, promovendo alguma inclusão e algum desenvolvimento de valores e procedimentos e atitudes, formar cidadãos como pessoas autónomas, solidárias, responsáveis. Isto implica que a escola consiga promover e perfilhar valores democráticos e que consiga implementar uma componente do currículo que tem dado alguma discussão, não só em Braga, nas escolas de Portugal, mas também na própria Europa, que é a componente de cidadania e desenvolvimento. Hoje é muito complexo falar de cidadania, porque a cidadania é, sem dúvida, a ponte mais segura para a democratização e para a igualdade. Um segundo aspecto que eu acho que é importante e que é outro desafio social com que as escolas hoje se confrontam é a promoção da inclusão. Portugal deu um passo de gigante, sabem? Porque o governo, não o que esteve em funções até agora, mas o anterior, o Ministro da Educação conseguiu definir um diploma que tornava a educação especial como uma educação necessária a toda a gente. Isto é, eu explico. Os alunos que tinham alguma deficiência eram vistos e eram tratados como alunos que tinham necessidades educativas especiais. Ele acabou com isso. Diz que a escola tem que ser inclusiva para todos. E depois uns precisam de mais apoio e outros precisam de menos. E, portanto, ele conseguiu democratizar o conceito de inclusão. E a escola hoje em Portugal é tratada, ou os alunos são tratados como todos precisando de ser incluídos. E é verdade, a pessoa pode não ter nenhuma necessidade educativa especial, mas pode necessitar de ser incluída. E por isso as escolas estão convidadas a desenvolver parcerias com as autarquias e com outras instituições para apoiar a aprendizagem e a inclusão. Mas, para implementar medidas de apoio à aprendizagem, apoiar equipas multidisciplinares, promover ações de capacitação parental e comunitária e, portanto, hoje vemos que a escola, para conseguir de facto dar passos no sentido de ser mais inclusiva, tem que estabelecer contactos e relações com a própria comunidade. E por isso tem que desenvolver parcerias com a comunidade para potenciar sinergias, competências e convocar alguns recursos locais que ajudam a concretizar estes propósitos, promover o acesso ao ensino superior, promover a integração em programas de formação profissional e, portanto, hoje não há dúvida que a escola continuo a dizer, eu estou a falar mais da visão que eu tenho sobre Portugal. Eu sei, por conversas com colegas, nestes cafés interregno e nestas trocas de opiniões, que o Brasil deu passos de gigante também em termos de escola, em termos de inclusão e em termos de diversidade. Okay? Por fim,
Dizer ainda que os apoios aos estudantes são hoje uma peça fundamental, onde a ação social escolar, como transporte, seguro escolar, alguns apoios alimentares, dizendo-vos até que há casos em que a escola oferece alimentação aos estudantes mais carenciados, assistência médica, o mais diluído possível. Quer dizer, eu não vou apoiar para estar, não é, depois a colocar as pessoas numa situação diferente. Não, o que se procura é que todos estes apoios sejam globalizados de maneira a que ninguém se sinta, não é, distinguido negativamente porque precisa de apoio. Em suma, no que diz respeito à missão social da escola, os responsáveis políticos e educativos têm procurado respostas e mudanças às solicitações sociais que têm sido colocadas, constatando que essas respostas foram mudando, em certa medida, melhorando ao longo do tempo. É precisamente, e portanto, a escola foi mudando também, foi evoluindo, e é precisamente sobre esta evolução ao longo do tempo que eu organizei o segundo ponto da minha intervenção. Pretendo centrar este segundo ponto num olhar mais direcionado para o modelo de escola a construir, identificando algumas tarefas que podem fazer da escola um autêntico espaço inclusivo em termos sociais, mas que nem sempre tem sido conseguido pela escola e pelo poder local e pelos próprios governos, nem sempre tem conseguido concretizar-se de forma tão desejável como seria intencionado. E então, olhando agora para o segundo ponto da minha fala, diria o seguinte, ao fazer uma breve análise dos diferentes modelos escolares que se foram afirmando desde meados do século passado até à atualidade, posso dizer, e modelos estes que foram determinados pela maior ou menor intervenção do Estado, pela maior ou menor autonomia que as escolas dispõem, posso-vos dizer que nesta viagem, destes pouco mais de 100 anos, nós encontramos 4 momentos distintos no processo de reconfiguração da escola. O primeiro deles, que eu chamo aqui a escola como episódio de estabilidade, faz-nos lembrar só que, em meados do século passado, a escola cumpria realmente aquilo que lhe pediam. Hoje somos muito criticados e somos muito chamados à atenção porque dizem que a escola não consegue concretizar aquilo para que se foi construída e aquilo que as pessoas, os pais e as próprias comunidades querem. Nesta altura, a escola cumpria integralmente aquilo que lhe era pedido. E o que é que pediam à escola? Pediam à escola para educar os alunos para a submissão. Eu lembro-me, quando eu era jovem, que estava a iniciar o meu percurso liceal, o meu pai dizia-me, faz-me um favor, podes-me trazer uma negativa, mas não me tragas uma falta disciplinar. Portanto, a escola educava para a submissão e para a pessoa cumprir aquilo que lhe era pedido. Estávamos na presença do Rui Canário, que é um professor de Lisboa, designa por o período da Escola das Certezas, para se referir a uma instituição coerente, com forte legitimidade social, que cumpria cabalmente os mandatos que lhe estavam consignados. A nível político, a escola assume-se como uma entidade de referência na promoção da cultura e identidade nacionais. Aliás, é este modelo de escola que ajuda a formar a consciência nacional e o Estado educador. O Estado existe para educar, é ele quem determina o que deve ser feito na escola. E, portanto, os mandatos que lhe estavam consignados eram assim assegurados. A nível político, a escola assume-se como uma entidade de referência na promoção da cultura e identidade nacionais. Do ponto de vista social, a escola contribui para a criação de uma nova ordem, fundada num novo tipo de laço social, construído em torno da emergência da relação salarial e do declínio do paradigma rural mais tradicional. Isto é, em termos económicos, a escola conseguia disciplinar as pessoas para a obediência. Aliás, há um texto que eu escrevi há algum tempo em que a escola funcionava exatamente como funcionava o paradigma científico na área da saúde.
nesta altura, tudo o que era estranho ao organismo era para eliminar. E, portanto, tudo o que era estranho à escola era também para pôr fora na rua, porque a escola tinha a obrigação de disciplinar a pessoa e de a tornar obediente. No que diz respeito, aliás, eu falava há pouco aqui com o colega, nessa altura há uma marca de automóveis que se afirma em todo o mundo, que é o Ford, toda a gente conhece. E porquê? Porque o modo de produção que vigorava na altura era de que a cúpula tomava decisões e a base executava-as. E o Fordismo foi identificado como uma forma de trabalho e de produção que se generalizou a outros setores. Este modelo escolar, que representou uma marca distintiva na Escola dos Saberes e uma solução organizacional que rapidamente se naturalizou, foi sofrendo algumas alterações e, aliás, há um professor da Universidade do Minho que descreve muito bem o que era esta escola, onde alguns de nós que estamos aqui presentes estudamos. O professor João Formosinho diz que a escola tinha um currículo que ele chamava pronto a vestir de tamanho único, só tinha um tamanho. E, portanto, se nós tivéssemos um pronto a vestir só com um tamanho, com certeza que aos mais altos e aos maiores a peça do vestuário ficaria muito curtinha, àqueles que eram mais pequeninos e mais baixinhos, a peça sobraria, mas como era um tamanho único, ela tinha que se adequar a todos os corpos. Assim era o currículo. O currículo tinha um tamanho único que tinha que ser adequado a todos os estudantes. E, portanto, era o que era chamado pelo Estado o conhecimento útil do currículo, dos planos de estudo e dos parâmetros de avaliação. E, por isso, este currículo foi fortemente abalado no fim da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo estava espartilhado e era preciso refazer, não é, em termos sociais, os diferentes contextos, afirmando-se então uma nova era caracterizada por mudanças progressivas da relação entre o Estado e a sociedade. E começa a afirmar-se um outro modelo, que nós aqui identificamos como a escola como um motor de desenvolvimento. O princípio de que a educação se revelava como um dos principais argumentos para a reconstrução e desenvolvimento de cada país, que tinham sido dilacerados pela Segunda Guerra Mundial, associado à ideia de que o Estado devia assumir esta tarefa, procura reorganizar e desenvolver um sistema de ensino que proporcionasse a escolarização de base a toda a população e, por isso, vê-se agora reforçada e reconhecida como elementos a ter em consideração este pós-guerra em que a recessão económica é vista e que estava a assolar o mundo como necessitando de que a escola tivesse um desenvolvimento e fosse uma mais-valia no fenómeno do desenvolvimento e que vai criar aquilo que nós ouvimos e lemos em muitos textos designado por a escola de massas. A escola procurava abarcar todos os seus estudantes e por isso passamos de uma escola, passagem de uma escola elitista para uma escola de massas. No tempo em que eu referi há pouco, a escola era muito segregadora, nem toda a gente ia à escola. Eu penso que o Brasil há de ter vivido uma realidade idêntica à de Portugal. E à escola quem tinha possibilidades de pagar os estudos e de poder frequentar a escola. A maioria dos autores considera, portanto, esta passagem da escola elitista para uma escola de massas e, por isso, um dos marcos mais importantes na democratização do ensino. Inicia-se a época gloriosa em que os professores sentem que lhes é confiada uma missão reconhecida pela sociedade, o que contribuiu para elevar o seu estatuto profissional. Hoje, continuo-vos a dizer, eu tenho uma visão mais próxima da realidade do que se passa em Portugal. Hoje, o estatuto profissional dos professores está em baixa, perderam protagonismo, não é? Ao passo que, nesta altura, o professor tinha um estatuto profissional em alta e era muito respeitado até pelo seu trabalho. Este movimento e esta escola como um motor de desenvolvimento é vista como Rui Canário, como a escola das promessas e, portanto, uma escola a quem é prometido que vai ajudar a pessoa a integrar-se em termos sociais, quer em termos sociais, ou seja, de relacionamento com outros, quer em termos profissionais. A escola entra em crise numa situação a que não foi alheia depois da recessão e a crise do petróleo, na década de 70 do século passado, e foi fazendo diminuir os gastos com a própria educação.
a lógica do currículo nacional, a prescrição curricular e a tendência da administração controlar o currículo, tal currículo de tamanho único, pronto a vestir para todos, tanto ao nível do seu conteúdo como da sua forma, acaba por fazer com que a escola seja vista como uma escola de promessas estas na grande maioria das situações que acabam por ser incumpridas. E claro, afirma-se um terceiro momento e um terceiro modelo, a escola como espaço de criatividade, este já mais próximo de nós, e como espaço de inovação. Peço desculpa. Mas esqueço-me, portanto, fazem bem. A escola vê-se imersa, então, num conjunto de desafios e de reformas que a colocam no centro do debate educacional e a confrontam com a necessidade de se reorganizar, sob pena de, se o não fizer, ficar atacada por um surto de obsolescência e ficar relegadas para meras funções de custódia. Trata-se de um modelo de escola que se afirma portanto, e atinge ainda a primeira parte já do século XXI, aqueles primeiros 10 anos, e que Rui Canário intitula como a escola das incertezas, isto é, porque o peso e o déficit de legitimidade do Estado de Previdência, a globalização e as transformações do mundo do trabalho acabam por fazer com que a escola viva uma certa incapacidade de dar resposta aos desafios que lhe são colocados, e daí o ele falar na escola, no período da escola das incertezas. Aliás, e hoje a escola confronta-se com um outro problema, não é? A escola não garante empregabilidade, passa a garantir os diplomas escolares, deixam de garantir entrada no mercado de trabalho e, portanto, elas criam fazem desenvolver alguma nuance de incerteza e, portanto, as competências sociais e emocionais acabam por ser um entrave, muitas vezes, ao trabalho em equipa e à mudança ao trabalho na sociedade. Mais recentemente, e nós vimos aqui na primeira intervenção que é do professor Pacheco falar no caso da inteligência artificial, nós estamos neste momento num modelo, o modelo de escola que se afirma é um modelo em que a escola é vista como uma referência política e tecnológica. Perante as crises com que se foram deparando os Estados nacionais e para fazer face às mudanças e exigências que foram sendo colocadas à escola, os governos de diversos países viram-se na contingência de introduzir mudanças na forma como eram geridas as suas estruturas educativas. Para o efeito, desencadearam-se uma série de reformas das respectivas administrações públicas, reformas essas que se foram concretizando desde uma perspectiva mais centrada na transferência de poderes entre os diferentes níveis da administração, até perspectivas mais radicais de liberalização e privatização do setor público, isto é, a adoção de uma lógica de mercado. Hoje a escola também está sujeita a esta lógica, não consegue aliar-se deste conjunto de desafios e de exigências que a própria lógica de mercado vai colocando em termos sociais e em termos comunitários. Na educação, as intenções de reformar os sistemas de gestão burocrática e de promover a participação dos autores sociais nos destinos educativos passam a ser uma referência obrigatória na generalidade dos discursos políticos e educacionais. Prevalece a ideia de uma gestão participada dos sistemas educativos e das escolas que pode ajudar a resolver as crises. Quando o Estado se sente incapaz de resolver as crises com que é confrontado, passa essa responsabilidade para a escola sem qualquer tipo de prurido em, por vezes, estar a proceder com uma grande injustiça. Dizer que, e vocês trabalham e sabem, que a autonomia da escola hoje é uma referência obrigatória da retórica governativa e da produção de normativos, e as escolas passam a ser consideradas como lugares estratégicos de decisão política e tecnológica. Hoje, a grande parte das políticas educativas passam pelo crivo da própria escola, a quem é pedido que contribua com sugestões e com propostas para que essas políticas se aproximem mais da realidade. Os aspectos que referi fazem parte ainda de uma tentativa de redemocratizar a escola e que, segundo Canário, para se tornar realidade requer que se cumpram 3 objetivos fundamentais. Construir uma escola onde se aprenda pelo trabalho e não para o trabalho,
transformar a escola num espaço em que se desenvolva o gosto pelo ato intelectual de aprender, o que implica o abandono de uma visão utilitarista dos saberes e a valorização dos aprendentes como sujeitos desse processo, e ainda fazer da escola um local em que se ganhe gosto pela política, isto é, onde se vive a democracia, se cultiva a cidadania e exerça o direito à palavra, sobretudo para pensar e intervir socialmente, e se aprenda a ser intolerante com as injustiças. Além dos aspectos que acabei de referir, importa não esquecer que no período identificado, neste último período, portanto, estes últimos 15 anos, assistimos também a uma enorme revolução científica e tecnológica, com particular incidência no domínio das tecnologias da informação e comunicação, com reflexos tanto ao nível da produção de técnicas e instrumentos cada vez mais sofisticados, como do volume de informação e conhecimento disponível. O digital ganhou um novo sentido, a pandemia conseguimos gerir algum isolamento que a pandemia nos trouxe, porque de facto houve um grande desenvolvimento das tecnologias e a disseminação e utilização dos telemóveis teve um papel preponderante, como vocês sabem, tão bem como eu, bem como das plataformas digitais, gerando até um novo modo de produção. Reparem, eu há pouco falei do Ford e no Fordismo. Um modelo que se implementou em que a cúpula decidia e as bases executavam. E isto surtiu um efeito fenomenal durante um bom par de anos, até que começou a deixar de surtir efeito. E começa a afirmar-se um outro modelo, com a fabricação de novos automóveis de marca Toyota, em que o poder de decisão e de execução era partilhado entre a cúpula e a base. E então o toyotismo afirma-se como sendo um modo de produção em que a decisão é partilhada e, portanto, os êxitos e os fracassos também. O que é que aconteceu? A pandemia veio interromper a afirmação desse modo de produção e fez-nos socorrer de uma plataforma que nem toda a gente conhecia. Havia muita gente que é a plataforma Zoom, que nos permitiu criar um novo modo de produção. Porquê? Porque trabalhávamos sentados em casa, na nossa mesa ou na nossa secretária, e conseguíamos contactar com todo o mundo. Modo de produção este chamado de zoomismo. O zoomismo passou a ser um novo modo de produção. E hoje, vejam a facilidade que nos dá nós termos internet e termos Zoom. Eu ontem participei numa reunião em Braga como se estivesse lá sentado na mesa. Ora, isto há meia dúzia de anos não era possível. Só que isto, este novo sentido que o digital ganhou nas nossas vidas, acabou por criar outros problemas, como vocês sabem, que hoje aqui no Brasil, como constou, até foi proibido de usar o telemóvel na escola. Eu não vou pronunciar muito a esse respeito, porque eu acho que estas decisões têm sempre um sentido muito diferente, um sentido muito próprio, mas a verdade é que eu me questiono, será que o caminho é proibir a utilização dos telemóveis, ou o caminho será educar os nossos jovens para perceberem que o telemóvel, que é muito útil, não é? O que eu tenho, pelo menos, que há de ser idêntico ao vosso, este celular tem aqui para aí 10 ou 20 ou 50 enciclopédias, coisa que eu não conseguiria nunca transportar para o Brasil se não fosse aqui no bolso. Okay? E, portanto, como é que nós vamos poder proibir os nossos jovens de usar este telemóvel? Mas isto é a minha visão. Acho que o caminho não é fácil e, portanto, sensibilizar os jovens para que eles percebam que o telemóvel é muito útil, mas ao mesmo tempo é muito viciante. É verdade, eu já vou dar dados que nos ajudam a compreender isto em termos mais concretos. Então, o que se pretende é que este teletrabalho e este digital que hoje inundou as nossas vidas nos ajudem a modificar a rigidez organizacional e funcional que ainda existe em muitas escolas. Não é só no Brasil, é no Brasil, é em Portugal, é em Espanha, é em Inglaterra, e que favorece manutenção das estruturas curriculares de natureza mais instrucional. Vou dizer aqui no Brasil uma coisa que já disse 800 milhões de vezes. Ninguém me ouve dizer que ser professor é fácil. Podem-me ouvir dizer que ser professor é bom para quem gosta. Eu gosto. Agora, ser professor é muito difícil. E, portanto, nós temos que perceber que o ser difícil passa também por saber gerir alguns dissabores que nós temos que resolver com os nossos alunos. E, a partir daí,
eu acho que a pessoa consegue perceber que, afinal, ser professor é uma profissão muito desafiante, mas também muito exigente. Okay? Em Portugal, e eu penso que noutras partes do mundo, mas em Portugal está-se a passar uma situação muito engraçada. Durante vários anos, os professores reclamaram muito e bem, com justiça, essas reclamações, que não progrediam nas carreiras. Okay? Foi refeito esse sistema de progressão e foram libertadas essas progressões, em que para progredir conta os anos de serviço e conta também a avaliação que o professor, há uma comissão, que depois avalia o trabalho dos professores e que permite que o António passe e que a Maria não passe, justificando porquê, ou vice-versa. O que é que acontece? O que acontece é que, de facto, alguma colaboração e alguma partilha que vinha sendo feita até então deixou de existir porque eu não vou partilhar com a minha colega, que ela vai concorrer comigo à mesma progressão e eu posso ficar penalizado, portanto não partilho. E por um lado, satisfazemos o nível de progressão, por outro, estamos a fomentar novamente o isolamento profissional. Se me perguntarem qual é a saída, não sei. Terá que haver, se calhar, uma forma das pessoas se sentarem à mesa e tentarem encontrar caminhos que possam ser úteis para que as pessoas não se sintam nem penalizadas nem segregadas. E por isso eu vou terminar a minha intervenção dizendo que, à parte de algumas ideias que fui tentando aqui partilhar convosco, é necessário melhorar o modelo de escola. Não é um modelo de escola de Brusque, não é um modelo de escola de Santa Catarina, de Braga ou de Guimarães. O modelo de escola, no sentido mais global, precisa de ser mudado. E precisa de ser mudado porque é preciso algumas medidas, por um lado, que ajudem a recuperar o protagonismo perdido. Quando eu estudei, eu lembro-me que o professor era uma figura de muito respeito. E quem é que usava, não é? Se calhar até, às vezes, em exagero. Quem é que usava? Desfeitear, hoje não. Hoje o professor é um ser mais frágil, está sujeito mais à crítica e a ser interpelado, mesmo até às vezes de forma injusta pelos próprios pais. E, portanto, é preciso que os professores recuperem o protagonismo que foram perdendo, se assumam como verdadeiros profissionais do ensino. Estão a ver, isto é uma expressão tão simples, mas é muito difícil. Ser profissional do ensino, como eu disse há pouco, é muito difícil. E contribuam para as tão almejadas mudanças na educação. No fundo, um conjunto de pressupostos cuja concretização permitirá a assunção de um novo arquétipo de escola. Ainda tenho 5 minutos, senhor? Tenho, muito bem. Então, se tenho, eu vou falar nos 8 pontos que eu trazia para partilhar convosco. De maneira telegráfica, tenho aqui um conjunto de aspectos que me parecem importantes, não têm que ser todos concretizados ao mesmo tempo, mas que me parecem importantes para melhorar o modelo de escola do século XXI que nós vivemos agora, 2025, ok? Em primeiro lugar, é preciso desenvolver um projeto político nacional que viabilize a promoção e a defesa da escola pública. Quer queiramos, quer não, a escola pública é uma escola democrática. Estou a viver uma experiência também neste momento de pertencer ao Conselho Geral de um colégio privado. Me foi pedido para eu ir só para dar mão na parte pedagógica. A primeira questão que eu coloquei numa reunião que tive foi: sim senhora, eu participo, mas vamos lá ver, a escola, este colégio tem que abrir a porta a todos, porque é muito fácil ter bons resultados quando eu não aceito crianças com dificuldades de aprendizagem, nem com deficiência. Isso é, a escola pública é de porta aberta e, portanto, é preciso percebermos que esta escola garante o acesso, mas procura garantir também a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento pleno da criança, independentemente de ter mais ou menos necessidades educativas. E, portanto, este é o primeiro aspecto que eu acho que é importante para conseguirmos mudar e melhorar o modelo de escola pública hoje. Segundo aspecto, já viram que o jogo demora pouco. Em segundo lugar, implementar políticas educativas e curriculares que reforcem a autonomia das escolas, concedendo aos professores e demais agentes educativos oportunidades de participação e decisão curricular. O meu doutorado foi feito com base na autonomia curricular do professor. O que é a autonomia curricular? É o professor ter capacidade e ter possibilidade de tomar decisões em termos curriculares, não se limitar a cumprir aquilo que lhe chega do Ministério. No vosso caso aqui, não sei se é das secretarias de Educação, o
os professores têm que ter capacidade e possibilidade de adotar conteúdos do meio e do contexto que ajudem os alunos a desenvolver-se e a melhorar. E, portanto, é preciso estas políticas de autonomia da escola que criem oportunidades de participação e de decisão curricular. Trata-se de mudanças educativas que eu consigo dividir em dois aspectos: mudanças sustentadas e sustentáveis. O que é que eu procuro dizer com isto? Sustentadas porque resultam de uma planificação que, sem descurar imperativos de espectro internacional, não deixam de ter em conta as características e as necessidades de cada escola. Uma medida até pode surtir um grande efeito aqui na escola ao lado, mas na minha escola não ter resultado nenhum. E, portanto, nós temos que perceber que as medidas, para serem sustentadas, não têm que produzir o mesmo efeito em todos os contextos. Segundo aspecto, sustentáveis. Porquê? Porque são medidas que devem perdurar no espaço e no tempo, dispondo de condições e apoios, e devem incidir mais na aprendizagem do que no ensino. A nossa tendência, que é mais fácil, contra mim falo, podem-me acusar de ter dito isto, é que é mais fácil nós apostarmos no ensino do que na aprendizagem. Aliás, a grande mudança na escola do século XXI é que a aprendizagem sofreu alterações. No tempo em que eu estudei, a aprendizagem era vista como um processo de acumulação. E eu fixei milhões de nomes, de famílias, de géneros. Aliás, ouviram dizer que era de biologia, géneros, espécies, as características, e portanto eu fixei. Para que é que serviu isso? Para fazer o teste do fim do semestre, porque isso foi embora e nunca mais me serviu para nada. E portanto, hoje esta memorização está fora de, ou procura estar fora de combate. Porquê? Porque a aprendizagem é um processo de construção. E, aliás, o meu colega, o professor Pacheco, aqui no primeiro dia, falou num nível de aprendizagem muito importante, que foi proposta por um cientista, um trabalhador, um professor, também um psicólogo, chamado David Ausubel, que fala em aprendizagem significativa. Se a aprendizagem que eu faço tiver significado, aí eu nunca mais esqueço. E quando estou a falar nisto nas minhas aulas, perguntam-me os estudantes: mas pode-nos dar um exemplo? Posso. Uma criança mete o dedo na ficha, apanhou um choque, não é preciso dizer-lhe, nunca mais mete o dedo em ficha. Ok? E, portanto, são aprendizagens que se fazem com sentido que há anos, não ando de patins, tenho a certeza absoluta que chegar ali fora e calçar uns patins, eu ando de patins sem cair. Porque andei muito, e agora ando a andar há muitos anos, não quer dizer nada. Foi uma aprendizagem que fez, dei uns tombos até conseguir. Isso foi, desloquei 2 dedos na mão, uma tombaça que dei grande. Agora, de facto, pego ainda hoje. Porquê? Porque aquela aprendizagem ficou a fazer parte do meu património de conhecimento. Okay? E por isso, esta mudança de conceito do que é aprender hoje, não acumular, mas construir, é o que torna o processo mais difícil. Em terceiro lugar, dizer que é preciso perfilharmos, não é, um novo conceito de currículo. Aqui está um grande problema, sabem? O currículo hoje enferma de uma doença que nos aflige a todos nós e a todo o mundo. Sabem qual é? Chama-se obesidade. Okay? A maior parte das doenças hoje têm na sua base a obesidade que nós temos, a gordura no sangue, o excesso de peso, não é? E porquê? Porque estamos a consumir, não é, elementos em demasia. E quando a gente vai ao médico para tratar a obesidade, mandam-nos fazer um programa de emagrecimento, porque diz, não, o senhor vai morrer. Ora, o currículo sofre precisamente deste problema, está obeso. E quando a gente tenta melhorar e fazer o tal tratamento de choque, o professor de português diz, não, eu não posso mexer aqui nestes conceitos, que estes são fundamentais, não, eles não leem, não, eu não posso. O de matemática diz pior, mas para que me serve que eles saibam ler e interpretar se não sabem fazer contas. Okay? O mesmo se passa com o professor de geografia. Não, cada vez mais o mundo está interligado à geografia. Então não consegue nem tirar 10% aqui da carga horária do seu... Não, nem pensar nisso. Vem a seguir ao de geografia, vem o de biologia. Como é que eu vou dizer que não, se a biologia é a própria vida? Não posso. E, portanto, o currículo hoje sofre de uma obesidade doente que, se não tivermos atenção, não é, acaba por matar o próprio ato educativo. Okay? Em Portugal já foi dado um passo grande. Em Portugal foi pedido, na altura, pelo Ministro da Educação, o tal ministro que mexeu nesse modelo
de escola inclusiva e que até fez implementar, e eu tenho muito orgulho, eu também trabalhei muito essa questão. A escola hoje procura-se que em Portugal inclua, não é? Que não seja só inclusiva de nome, e a verdade é que hoje em dia o currículo, para poder ser mais escorrido, para perder um pouco o perigo desta obesidade, foi definido o que nós chamamos o passeio, não é o passeio de passear, é o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. O perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória em Portugal, que é ao fim de 12 anos de escola, está resumido num documento que não tem mais de 15 páginas, onde tem 10 competências principais, as atitudes, os procedimentos, os valores que devem, ao longo daqueles 12 anos, serem desenvolvidos e serem trabalhados por todas as escolas, ok? Isto vai fazer com que o currículo possa voltar a ter alguma saúde escolar e não acabe por morrer e matar tudo o que está à volta. Eu sei que eu estou a ser um bocado exagerado, mas é a maneira que eu tenho de partilhar convosco. Quarta medida, estou mesmo a acabar. Quarta medida, é preciso desalienar o trabalho escolar. O que só é, sabem porquê? Porque a maior parte do insucesso escolar que existe nas escolas em Portugal, e eu penso que aqui também, o que é que eu quero dizer com desalienar o trabalho escolar? É que muito do que os estudantes aprendem, para eles não tem sentido nem utilidade. Aprendem muito bem os conceitos, fazem exame, até têm notas boas, mas depois é como aqueles filmes policiais em que nós começamos a ver o filme e cada vez mais temos a certeza que o assassino é este. Mas depois, entretanto, estragou-se a máquina e nem sequer chegámos a saber quem foi o assassino. Isto é uma comparação muito exagerada, mas a verdade é que muito do que os nossos alunos aprendem na escola, para eles não tem utilidade nem sentido, portanto está condenado ao esquecimento. E enquanto não mudarmos este tipo de procedimentos, este tipo de ensino e de aprendizagem, nós vamos perceber que a escola não consegue de facto mudar. O que é que diz o autor que eu fui citando ali daqueles modelos de escola, a escola das promessas, a escola das certezas, que é o Rui Canário? Diz que para que isto aconteça, ou para que isto comece a acontecer, ele diz, é preciso, eu estou a citar palavras dele, é preciso pensar a escola a partir do não escolar, isto é, a partir das aprendizagens significativas que se realizam no seu exterior. Sabem que a sala de aula invertida é hoje uma pedagogia muito utilizada e os alunos pensam a escola a partir do exterior precisamente para o professor lhe ajudar a esclarecer as dúvidas que lhe vão surgindo. E por isso, estas mudanças, diz Rui Canário, são portadoras de futuro. Okay? Trata-se de uma mudança que implica passar de um paradigma educativo centrado no ensino e na figura do professor para um paradigma que se desenvolve em torno da aprendizagem e faz dos alunos os seus principais protagonistas. Quinto aspecto. É preciso revalorizar a profissão docente. Este agrada-nos, não é? Porque nos defende, mas a verdade é que a profissão revalorizar-se-á na exata medida que nós tivermos vontade como docentes de o fazer também. Não podemos estar à espera que revalorizem a profissão para nós, não é? Ou revalorizem, perdão, a profissão para nós. Em Portugal, eu não vou outra vez escudar-me naquelas duas notas prévias que eu referi, de não saber bem o que eu olho no Brasil, mas eu estou a ver com os olhos europeus, ou os olhos bracarenses, se quiserem. Em Portugal existe uma imagem negativa sobre as escolas dos professores do ensino, o que tem condicionado o trabalho docente e fragilizado o papel dos professores e dos gestores escolares, gerando, em alguns casos, até desconfiança.